Vamos lá então, glória a Deus, boa noite a todos então, paz seja convosco. Amados, pega a tua Bíblia, abra ela no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 18. Isaías 43, versículo 18. Hoje é a segunda mensagem nessa série sobre resolva a sua vida, amém? Diga comigo, resolva a sua vida. E hoje nós vamos falar algo, amados, que nós precisamos trabalhar na nossa vida, resolver, para que nós possamos desfrutar aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas, amém? Quem não tem Bíblia pode acompanhar na tela. Assim nos diz a palavra: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Amém? Até aqui. Feche os seus olhos por um instante, Pai. Nós te glorificamos, Senhor, neste momento. Nós te exaltamos e nós te entronizamos. Nós colocamos, meu Deus, a nossa vida nas tuas mãos e humildemente nós te pedimos, Pai, vem ministrar, Pai, ao nosso coração, vem falar, Pai, conosco, vem tocar, Senhor, nas nossas vidas, porque é o Senhor que sonda o nosso coração. O Senhor sabe, Pai, como cada um de nós chegou aqui. O Senhor sabe, Pai, como está a nossa vida. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor sabe das nossas barreiras. O Senhor conhece as nossas dificuldades. E por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós estamos abrindo o nosso coração ao Senhor. Por isso que nós estamos dizendo, Pai, ministra sobre a nossa vida. Fala ao nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, venha tocar. Venha nos trazer cura, venha nos trazer libertação, venha transformar a nossa vida. E venha, Senhor, nos tirar, Senhor, todo o peso, toda a amarra, Senhor, que tem, Senhor, amarrado a nossa vida, que tem nos impedido de evoluirmos, de crescermos, de vencermos, de nos tornarmos pessoas melhores, de sermos felizes, de sermos abençoados. Tudo aquilo que está nos atrapalhando, tudo aquilo que está nos impedindo, nós te pedimos, Pai, nessa noite, que o Teu Espírito Santo, através da ação do Teu poder, da Tua glória, Pai, venha mudar a nossa vida a partir deste dia, Senhor. Dá ordem aos Teus anjos a respeito deste lugar. Coloca, Senhor, uns anjos neste lugar, Senhor. Cerca este lugar e ministra, Pai, a Tua unção, o Teu poder, Pai. E que Teu Espírito Santo encontre aqui, Senhor, corações quebrantados e dispostos a serem tocados, a serem transformados e a viverem cada uma das Tuas promessas. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma o teu assento em nome de Jesus. Amém, amados? Hoje, amados, nós vamos falar sobre passado. Semana passada nós iniciamos um tema sobre resolver a nossa vida. E semana passada nós falamos sobre origem, de nós entendermos a nossa origem. E aí nós entendemos a nossa origem, só que agora, amados, para nós continuarmos essa caminhada, para que hoje você possa viver as promessas de Deus, para que hoje talvez você possa olhar para algumas áreas da tua vida, para que hoje você talvez possa entender por que tem áreas da tua vida que não estão dando certo, por que talvez tem áreas da tua vida que você tenta, você se esforça, mas as coisas não melhoram, por que as coisas às vezes não acontecem, por que às vezes nós tentamos fazer com que as coisas deem certo e nós não conseguimos fazer com que elas deem certo hoje, porque muitas vezes, amados, o nosso problema ele vem do passado. E se nós, amados, não aprendermos a resolver o nosso passado, se nós não aprendermos, amados, a resolver a nossa história, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós passamos, talvez hoje nós não vamos conseguir desfrutar aquilo que nós poderíamos estar desfrutando. Talvez, amados, nós possamos estar olhando para a nossa vida e nós podemos dizer assim: eu tenho tudo para estar bem, eu tenho tudo para ser feliz, todas as coisas que eu poderia querer eu tenho, mas as coisas não dão certo, eu não sou feliz, as coisas não fluem.
Por isso, amados, que o passado, ele é um assunto importante e interessante para a nossa vida. Porque se nós não resolvermos isso, muitas coisas do presente e do futuro, elas serão prejudicadas. E o interessante, amados, que todos nós temos um passado. Não tem alguém que possa dizer, não, eu tenho o meu passado, não tenho nada no meu passado. Será? Porque todos nós temos uma história. E quando nós olhamos para essa história, como que essa história ela foi escrita? Como que nós vivemos isso? Será que nessa história, amados, nós não passamos por situações que hoje nos fazem sofrer? Será que não tem coisas do nosso passado que aconteceram, às vezes há 10, 15, 20, 30 anos, e que ainda hoje, quando lembramos, nos colocam para baixo? Será que tem traumas, situações difíceis, tragédias, perdas, decepção com pessoas, mágoas, traições, que aconteceram lá no nosso passado, às vezes na nossa infância, mas que aquilo ali nos marcou, aquilo ali nos feriu de uma forma, amados, que hoje, talvez tem áreas da nossa vida que estão travadas, talvez tem áreas da nossa vida, que nós não conseguimos desfrutar, porque algo no nosso passado está nos travando. Por isso, amados, que nós temos que entender algo. Nós, se não conseguirmos resolver bem o nosso passado, se não conseguirmos resolver bem a nossa história que passou, como que hoje nós vamos viver uma história que nós gostaríamos de viver? Como que hoje nós podemos projetar para o futuro aquilo que realmente nós queríamos alcançar, aquilo que realmente nós queríamos desfrutar? Nós temos que entender, amados, que simplesmente negar o passado não resolve nada. Amém? Diga comigo, negar o passado não resolve nada. Porque tem gente que diz assim, aconteceu algo ruim, e as pessoas dizem assim, dá tempo ao tempo, e o tempo resolve tudo. Conversa. O tempo não cura feridas, o tempo não cicatriza feridas. Por quê? O tempo ele encobre, é como se criasse uma casca, mas quando tu vai lá e tu toca, tu mexe, a ferida está lá. O tempo passou, mas a dor continua. O tempo passou, mas a decepção ainda continua. O tempo passou, mas o sentimento de rejeição, de desprezo, de mágoa, de sofrimento, ainda está vivo dentro do nosso coração. Por quê? Porque o tempo passou, mas não foi resolvido. O tempo ele andou, mas as coisas não aconteceram. Nós temos que entender, amados, que às vezes nós podemos ter tido na nossa vida feridas, decepções com pessoas, situações, amados, que marcaram dolorosamente a nossa vida. Por que eu estou falando das coisas dolorosas do nosso passado? Porque aquilo que aconteceu de bom só vai nos trazer alegria, amém? Agora, aquilo que nos aconteceu de ruim ainda pode hoje estar nos prejudicando. O que aconteceu de bom, beleza, isso não vai nos prejudicar, pelo contrário, isso vai nos trazer motivo de alegria. Eu não estou dizendo, amados, que o nosso passado foi só dores, foi só traumas, foi só sofrimento. Não entenda isso. O que nós temos que olhar para o nosso passado é quando isso aconteceu. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque eu não acredito que tenha uma pessoa aqui, que no seu passado, na sua história, não tenha passado por uma decepção, por uma traição, por um relacionamento frustrado, por uma decepção com pessoas. Todos nós passamos por algum tipo de trauma, tragédia, uma perda, um familiar, algo que aconteceu na nossa vida que nos marcou negativamente, que nos marcou ao ponto de hoje nós olharmos para esse passado e esse passado nos causa dor. Quando nós olhamos, amados, para o texto que nós lemos, o profeta Isaías ele diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Amém?
ele deixa bem claro: não fiquem pensando nas coisas passadas. Às vezes, amados, nós ficamos lembrando, às vezes nós ficamos remoendo as coisas que passaram. Alguém nos ofendeu, alguém nos magoou, alguém nos feriu, e a gente fica ali remoendo aquilo todos os dias. Todos os dias a gente fica lembrando, todos os dias aquela dor, ela fica sendo alimentada dentro de nós. Por quê? Porque nós ficamos todos os dias trazendo a nossa memória. Todos os dias nós vamos trazendo a nossa memória aquilo que me machuca. Todos os dias eu trago a minha memória aquilo que me feriu, aquilo aonde eu me decepcionei. Por isso que quando o profeta diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. O que passou, diga, passou. Diga comigo, o que passou? Passou. Faço uma pergunta simples para você: o que nós conseguimos resolver do passado? Nós podemos até dizer: mas se eu tivesse feito isso, mas se eu tivesse tomado tal decisão, mas se em tal situação eu tivesse feito tal escolha. Tem como mudar? Não, porque já passou. E muitas vezes, amados, nós ficamos pensando nisso: mas por que eu não fiz isso? Mas por que eu não tomei tal atitude? Aquilo passou. O que você pode fazer hoje? O que hoje, que é o que realmente nós temos, você pode fazer de concreto na tua vida? O que hoje você pode mudar? Se você olhar para o teu passado, o que hoje você faria diferente? Mas não é dizer assim: eu vou lá atrás no meu passado, mudar o meu passado. Não, isso não existe. O que você tem que ver, o que você pode fazer hoje, aprendendo com o que aconteceu no teu passado. Por isso que ele vai seguir dizendo, coloca para nós o versículo 19: eis que faço uma coisa, diga, uma coisa nova. Ele diz assim: agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Olha o que ele está dizendo, olha o que Deus está dizendo através do profeta. Ele vai colocar um caminho no deserto. Isso parece algo impossível, porque o deserto não tem como tu determinar um caminho, porque conforme o vento, a areia se move, o caminho que tinha já não existe mais. Mas Deus está dizendo: eu porei um caminho no deserto. Ele está dizendo: o que não existe eu vou fazer existir. Aquilo que não aconteceu ainda, eu vou fazer acontecer. Amém? Por isso que ele vai nos dizer: e rios em lugares áridos, aonde não existe água, aonde está seco, aonde está árido, ele está dizendo: ali eu vou fazer passar rios. O que ele está querendo nos dizer com isso, amados? Nós sabemos que existe 3 tempos: presente, passado e futuro. Por que o dia de hoje se chama presente? Porque é uma dádiva de Deus. Hoje é um presente. Hoje, quando eu acordei, quando você acordou, foi mais um presente que Deus me deu, foi mais um presente que Deus te deu. A pergunta é: quando você acordou hoje, o que você fez com o presente que você recebeu hoje? Você fez valer a pena esse dia? Você desfrutou aquilo que você poderia desfrutar? Ou talvez em algum momento você se perdeu olhando para trás e vendo as coisas que passaram? Porque às vezes, amados, nós não estamos vivendo o presente, nós não estamos desfrutando do presente, porque estamos com os nossos olhos lá atrás, lá no passado. E quem coloca os seus olhos no passado, quem faz ali o que o profeta está dizendo, não fiquem lembrando das coisas do passado, acaba não vivendo o presente. E qual é o risco de não viver o presente? Eu comprometo o meu futuro. É simples, amados. Porque se eu não estiver vivendo hoje o que eu tenho que viver, amanhã se tornou uma incerteza muito grande. Agora, quando eu estou vivendo o propósito, quando eu estou buscando o que eu estou semeando hoje, amanhã eu já posso estar colhendo. Só que às vezes, amados, nós não estamos semeando mais nada. Por quê? Porque os nossos olhos não estão voltados para o futuro.
Os nossos olhos estão voltados sempre para o nosso passado. E principalmente, amados, só vive de passado quem vive na dor. Quem lembra do passado, quem vive de passado, é porque é algo que lhe traz dor. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque as coisas boas, amados, aquilo vai nos trazer alegria, mas a gente não vai ficar toda hora lembrando. Mas as coisas que nos feriram, isso volta e meia nós vamos trazer existência. Volta e meia nós vamos trazer de novo à tona. E aí às vezes a gente passa pela pessoa que nos feriu, e aí volta toda a história. Muitas vezes alguém fala uma palavra parecida com aquilo que aconteceu, ou a gente passa por um momento parecido com algo que aconteceu no nosso passado, e vem toda aquela história à tona. E aí vem, amados, uma pergunta: e o que eu faço? O que eu faço então? Olha, porque o profeta estava dizendo, Deus quer fazer coisa nova na tua vida. E ele faz ainda uma pergunta: você não está percebendo? Ele diz: vocês não estão percebendo, vocês não percebem? Será que, amados, nós não estamos percebendo que Deus está querendo fazer algo novo na nossa vida? Que Deus está querendo nos abençoar? Que Deus está querendo nos tirar da tristeza, da dor do passado e nos levar a vivermos uma vida abençoada, feliz, realizada em todas as áreas da nossa vida? Aí muitas vezes a gente vai dizer assim: não, mas eu não consigo ver isso. Claro, nós não vamos conseguir ver o novo enquanto nós estivermos olhando para o velho. Só vai ver o novo quem estiver olhando para frente. Só vai ver o novo quem estiver com seus olhos voltados para frente, olhando para o futuro, olhando para o presente, olhando para o dia de hoje. Então nós temos que entender, amados, que nós temos que viver aquilo que Deus está nos proporcionando. Mas viver de passado, o próprio ditado já nos diz que quem vive de passado é... Pois é. O museu a gente vai lá só para olhar e dizer assim: ah, lembra como é que era? Ó, isso aqui era assim. Mas alguém quer voltar lá a fazer as mesmas coisas que era no passado? Não, a pessoa quer desfrutar o bom que está acontecendo hoje. Não é assim? O que interessa, amados, para nós hoje? E aí você vai naquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Quando nós olhamos, amados, para o nosso passado, nós temos que aprender a tirar lições e conhecimento. Diga: o passado serve para me trazer lição e aprendizado. Primeira coisa, amados, que nós temos que aprender com o nosso passado. O passado nos ajuda a enfrentarmos os desafios com força e confiança. Amém? Coloca para nós lá 1 Samuel 17, 37. 37, versículo 37. Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Presta atenção. O exército dos filisteus se levantou contra o exército de Israel. Lá no meio do exército filisteu tinha um gigante que ninguém tinha coragem de enfrentar, chamado Golias. A Bíblia relata que ele era um homem muito grande, os estudos em torno de 3,5 metros de altura. A lança dele, ele conseguia ao mesmo tempo atravessar 10 pessoas. O escudo era grande, a espada era grande. Ninguém tinha coragem de enfrentar ele. E ele desafiou por 40 dias o exército de Israel. Ninguém se animou. Aparece Davi, um menino de em torno lá dos seus 17 anos, pequenininho, 1,47 m mais ou menos, foi levar mantimento para os seus irmãos, viu Golias desaforando Deus e o exército, e disse assim: eu vou enfrentar esse gigante aí. Detalhe, Davi era apenas um menino pastorzinho de ovelha, nunca tinha entrado numa guerra, nunca tinha entrado numa batalha. Quando ele vai até Saul, que era o rei, sabe o que ele faz? Ele recorre ao passado para ter a coragem que ele precisava de enfrentar o que estava diante dele.
Amados, nós temos que lembrar das lutas que nós passamos e tirar delas a força e a confiança que nós precisamos para enfrentar os problemas que se atravessam no nosso caminho. O que Davi fez? Davi disse assim: meu rei, um dia veio um urso para devorar uma das ovelhas do meu pai, e eu peguei ele e matei. E noutra vez veio um leão, e eu peguei pela barba do leão e quebrei a cabeça dele. E aí ele diz assim: agora com esse gigante vai ser a mesma coisa. O que Davi estava fazendo naquele momento? Diga comigo: trazendo à memória aquilo que deu confiança para ele enfrentar a luta que estava diante dele. Hoje, amados, talvez nós passamos por lutas e situações da nossa vida que muitas vezes nos faltam coragem de enfrentar. E às vezes nós esquecemos que no nosso passado nós já passamos por coisas parecidas ou até piores, mas nós esquecemos. E muitas vezes nós não estamos lembrando daquilo que Deus já nos abençoou, daquilo que nós já conseguimos vencer, daquilo que nós já conseguimos superar. Então muitas vezes hoje aparece um probleminha pequenininho na nossa frente e a gente acredita que não é capaz de vencer. Por quê? Porque a gente esqueceu já das vitórias que a gente teve. O que Davi fez? Ele trouxe à memória aquilo que dava a força, a coragem e a ousadia para ele e enfrentar o gigante. Ele olhou para aquele gigante e ele pensou assim: enfrentar esse gigante vai ser como enfrentar o urso. Eu venci o urso, vou vencer o gigante. Amém? Aí ele olha e diz assim: enfrentar esse gigante vai ser que nem enfrentar o leão. Eu peguei o leão com as minhas mãos e matei o leão. O que eu vou fazer com esse gigante? Vou fazer a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai nos narrar, amados, que quando Davi vai enfrentar Golias, ele usa apenas uma funda e uma pedra, ele nem toca em espada. E ele dá uma pedrada tão certeira na cabeça de Golias que derrota Golias. Depois ele vai, pega a espada de Golias e ainda corta a cabeça de Golias com a própria espada de Golias. Sabe por quê? Porque ele usou do passado, para tirar do passado a coragem que ele precisava para enfrentar. Quando ele olhou para aquela luta, quando ele olhou para aquela adversidade, ele disse assim: no meu passado eu já tenho história de vitória. Se Deus me abençoou lá no urso, se Deus me abençoou lá com o leão, Deus vai me abençoar. Por isso que quando ele corre para a batalha, ele diz assim: tu vem a mim, Davi dizendo para Golias, tu vem a mim com espada, com lance, com escudo, mas eu vou em nome do Senhor. Amém? Diga: as minhas lutas eu vou vencer em nome do Senhor. Amém? Então usa o teu passado para te dar a força e a coragem que você precisa para vencer hoje no teu presente. Traga à memória aquilo que vai te dar esperança. Traga à memória aquilo que vai te fazer andar sobre as ondas, aquilo que vai te fazer vencer as adversidades. Pode vir o problema, pode, mas você vai me lembrar, você vai trazer a tua memória: mas Deus já fez tanta coisa por mim, Deus já me deu tanta vitória, Deus vai me dar mais uma vitória, e aí aquilo ali vai te motivar o suficiente para você enfrentar. Amém? Segunda coisa, o passado nos ajuda a lidar com as provações. Todos nós passamos por provações. Amém? Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. De quem nós estamos falando? José. José, amados, era o 11º filho de Jacó, e era o filho da mulher amada, então ele era o filho predileto do seu pai, e por causa disso,
invejado e odiado pelos seus irmãos. Vamos encurtar um pouquinho a história. Os seus irmãos, por inveja, botam ele numa cisterna, vendem ele como escravo. Ele vai parar no Egito, lá ele se torna escravo na casa de Potifar. A mulher de Potifar dá em cima dele, ele foge, ele é levado para a prisão. Lá na prisão ele interpreta sonho, esquecem dele. Depois o faraó tem sonho, ele vai até o faraó, decifra o sonho do faraó e se torna governador da maior nação do mundo na época. Quando a seca se levanta, 7 anos de bênção, 7 anos de seca. Nos 2 primeiros anos, chega quem lá pedindo comida? Os mesmos irmãos, aqueles que venderam ele para ser escravo, aqueles que achavam que ele já estava morto. E ali, amados, tem todo um desenrolar nessa história, mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Quando José, ele se identifica para os seus irmãos, ele diz assim: ó, sou eu. Lembra do José, aquele que vocês venderam como escravo? Me tornei governador do Egito. Às vezes, amados, a gente se preocupa tanto quando as pessoas se levantam contra nós e a gente esquece que Deus é maior do que tudo que se levanta contra nós. Porque pode pessoas se levantar no teu trabalho, na tua casa para te derrubar, mas se Deus está com você, tudo aquilo que fizerem para te derrubar, Deus vai usar para te levantar. Amém? Quando chega lá, amados, ele diz assim: olha, vocês me enviaram para cá, mas na realidade não foi vocês não. Eu passei pelos piores momentos da minha vida, mas hoje eu entendo, e aí entra o propósito. Amados, se nós não aprendermos a tirarmos lições dos piores momentos da nossa vida, nós não aprendemos nada. As maiores lições que nós tiramos, que nós temos na nossa vida, sabe quando foram? Nos piores momentos, nas maiores lutas, nas maiores dores, nos maiores sofrimentos. Ali foi forjado em nós algo que nos leva para o resto da vida. Nós temos que entender, amados, que ninguém é aprovado sem ser provado. O que José passou, ele entendeu. Eu passei por tudo isso porque Deus já tinha um plano lá na frente na minha vida, mas eu ainda não tinha entendido. Deus usou os meus irmãos para me venderem como escravos. Deus usou lá para eu ir para a casa de Potifar. Deus usou a mulher de Potifar para mim ir para a cadeia. Deus usou o copeiro para mim vir para o palácio, e agora eu estou aqui. Sabe o que José estava dizendo? Tudo o que aconteceu tinha um propósito. Amados, às vezes a gente olha tanto para as nossas lutas, às vezes a gente olha tanto para as nossas dores, e a gente esquece o propósito que tem por trás daquilo que nós estamos vivendo. Às vezes nós estamos passando por luta, e é necessário que passamos por luta, sabe por quê? Porque nós não sabemos o que Deus está preparando, mas Deus já sabe o que Ele já preparou. E às vezes, amados, Deus está nos forjando. Às vezes Ele está trabalhando na nossa mente, às vezes Ele está trabalhando no nosso coração. Às vezes, amados, o desafio se levanta na nossa casa, às vezes o desafio se levanta no nosso trabalho, às vezes colegas de serviço se levantam para nos prejudicar, e a gente fica pensando: mas eu não fiz nada, por que estão se levantando contra mim? É porque muitas vezes aquela pessoa que se levantou só está sendo um instrumento de Deus, para que Deus te forje o teu caráter, para que Deus mostre o quanto você precisa dEle. Porque é na hora da luta, amados, que nós descobrimos o quanto nós precisamos do Senhor. O que José fez? Ele disse para os seus irmãos: não fiquem tristes com vocês mesmos, não fiquem bravos com vocês mesmos, porque vocês me venderam como escravo, porque Deus usou vocês para que eu viesse para cá, para que a vida de vocês e a minha vida, a da nossa família, fosse preservada. José entendeu que as lutas e as provações que ele tinha passado no passado serviram com propósito para o dia de hoje. Talvez, amados, nós só não estamos entendendo o que aconteceu no nosso passado, sabe por quê? Porque estamos olhando de uma forma errada. Mude a forma que você está olhando para o teu passado. Às vezes a gente olha, a pessoa diz assim: eu fui abandonado por pai e por mãe, eu fui rejeitado, eu fui desprezado, eu fui abusado, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Pare de olhar só para a tua dor. O que você aprendeu com aquilo? Qual a lição? Mas pastor,
Qual é a lição que eu posso tirar? Eu era uma criança e fui rejeitado pelos meus pais. Qual é a lição que eu posso tirar? O dia que você for pai, não faça a mesma coisa. Não cometa os mesmos erros. Porque as pessoas erraram com você no passado, você vai errar também. Não, aprenda a lição. Ah, mas é que eu fui enganado, eu fui traído. Então aprenda a escolher melhor as pessoas com quem você se relaciona. Por que às vezes nós nos frustramos tanto com relacionamentos amorosos? Porque saímos nos relacionando com qualquer um, saímos abrindo o nosso coração para qualquer um. Por que muitas vezes nós nos decepcionamos com amizades? Por quê? Porque confiamos em qualquer um sem saber se aquela pessoa é digna da nossa confiança. Muitas vezes nós olhamos e vemos que a pessoa não tem um caráter muito bom e a gente vai lá e entrega o nosso coração para aquela pessoa. O que você acha que vai acontecer? Dor, tristeza, sofrimento. Nós temos que olhar, amados, para as nossas histórias e aprender lições que vão fazer a diferença no hoje e no amanhã. Nós não vamos mudar o passado, mas pega o teu passado e tira algo de bom nele, por pior que ele tenha sido, mas tira algo de bom, e isso vai fazer a diferença na tua vida. Comece a olhar de uma forma diferente. Diga, eu preciso olhar o meu passado de uma forma diferente. Amém? Amados, terceiro ponto, o passado nos ajuda em direção ao arrependimento. Quem é que já errou aqui? Todos nós erramos. É verdade, é. Todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós magoamos pessoas, todos nós entristecemos pessoas, todos nós já falhamos com Deus, todos nós já falhamos com a nossa família, todos nós já falhamos como esposo, como esposa, como filho, como pai, todos nós já erramos. Amém? Diga, eu já errei. E muito. Mas presta atenção numa coisa, Apocalipse capítulo 2 versículo 5, olha o que diz: lembre-se pois de onde você caiu, lembre-se de onde você errou, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha o que Deus está falando através de João, uma revelação para o futuro. Ele está dizendo assim, ó, lembra de onde você caiu, lembra do teu erro, lembra da tua falha, lembra do teu pecado. Para quê? Para não errar mais. Te arrependa. Amados, como eu disse, todos nós erramos, e a pergunta é, você aprendeu com o teu erro? Porque tem gente, amados, que errou e segue errando, e vai continuar errando, porque não aprendeu nada com o que já errou. Aprenda a reconhecer os teus erros. Sabe qual é o maior culpado, amados, de nós muitas vezes não mudarmos? Pode bater no teu peito e dizer assim, eu mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos orgulhosos e não queremos admitir os nossos erros. Muitas vezes nós não queremos admitir as nossas falhas, e nós nos achamos tão bons que nós queremos ficar culpando fulano, ciclano. Não, mas aconteceu isso porque causa do fulano. Aprenda a fazer o processo inverso. Aonde eu errei? Quais as escolhas que você já fez que deu errado? Quais as atitudes que você tomou que depois você fez assim, por que eu fiz isso? Já aconteceu com você aí também? Já, né? Quando a gente faz uma burrada e depois a gente pensa, por que eu fiz isso? Sabe o que é aquilo? Uma burrada, uma atitude errada, uma atitude que muitas vezes talvez nós não pensamos. E aí o que a palavra nos diz? Arrependa-se, arrependa, reconheça o teu erro, te arrependa e volta a fazer a coisa certa. É isso que ele estava dizendo. Você errou, reconheça o teu erro, volta a fazer a coisa certa e não erra mais. O problema, amados, é quando nós ficamos repetindo o erro. O problema é quando nós ficamos caindo no mesmo erro, caindo no mesmo pecado, caindo na mesma falha. E aí, amados, nós vamos ver a nossa vida passar, mas nós sempre no mesmo problema, nós sempre cometendo os mesmos erros, nós sempre
vivendo, sempre sendo a mesma pessoa, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não se torna uma pessoa melhor. Pelo contrário, a gente parou no tempo. Aprenda a reconhecer aonde você errou. Um dia uma mulher foi trazida até Jesus Cristo, que tinha sido pegada em adultério. E aí os mestres lá tentando pegar Jesus, disseram para ele que a lei mandava que ela fosse apedrejada. Jesus não deu muita bola para eles, eles insistiram, e Jesus disse assim: quem de vocês não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Se abaixou, seguiu escrevendo no chão, dali um pouco ele levantou, olhou, e viu que não tinha ninguém. Sabe o que ele disse para ela? João capítulo 8, versículo 11. E ela respondeu: ninguém, Senhor. Ele perguntou: cadê os teus acusadores? E ela disse: não tem ninguém aqui. E Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. O que ele estava dizendo para ela? Muda de vida, não seja mais uma adúltera, não cometa mais esse erro, aprenda com a lição, aprenda com o teu erro e não erra de novo. Quantas vezes, amados, nós já sabemos aonde nós vamos errar, e vamos lá e erramos. O que significa? Que eu estou errando, sabendo que eu estou errando, e vendo que eu vou errar de novo. Amados, tem gente que tem um dedo podre para escolher namorado ou namorada. Você conhece alguém assim ou não? Nessas horas todo mundo fica em silêncio, só vê umas risadinhas assim. Mas tem gente que eu vou te dizer, o dedo é podre, só escolhe bucha, os pior que existe, ou as pior que existe. Será que não aprendeu nada? Será que um relacionamento frustrado, 2 relacionamentos frustrados, não é o suficiente para dizer assim: não, para aí, tem que dar uma olhada, eu acho que não é por esse caminho aí não. Mas aí, dá aquela apaixonite aguda, a pessoa olha e se apaixona e diz: nossa, como é lindo, maravilhoso, é pior que o Shrek, mas acha que é o príncipe encantado. Por quê? Vai cair na mesma burrice de novo, vai casar com o ogro achando que está casando com o príncipe encantado. O que é isso? Repetindo o mesmo erro. Aí sai de um relacionamento frustrado porque deu errado, aí se relaciona com outra pessoa e, adivinha, dá errado de novo. Eu vou trocar, por causa que aí eu acho que o problema era a pessoa. Aí vai lá e troca de novo, dá errado de novo. Aí troca de novo, adivinha, ainda está dando errado. Será que o problema está só nos outros? Ou será que o problema também está na pessoa? Isso é só um exemplo, amados. Tem gente, por exemplo, vamos pegar outra área aí, serviço. Tem gente que não dá certo em nenhum lugar. Onde é que está o erro, será? Será que o erro está no serviço? Será que o erro está no patrão? Ou será que o erro está na atitude do funcionário? O que nós temos que entender, amados? Presta atenção, que muitas vezes nós estamos repetindo os mesmos erros a vida toda e não mudamos. Diga: mudar é necessário e preciso. Nós precisamos, amados, mudar. Nós temos que olhar para a nossa vida e ver assim: não, para aí, a minha família não está bem, o que eu estou fazendo de errado? Então, muda. O meu relacionamento não está legal, o que eu estou fazendo de errado? Muda. Porque se você não mudar, você já sabe o resultado. Se nós queremos, presta atenção, se você quer viver algo novo na tua vida, começa a fazer algo diferente. Enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Amém? Quarto ponto: o passado nos mantém humildes. Sabia que é necessário nós aprendermos a sermos humildes? Porque tem gente que, como diz o ditado, que parece que tem o rei na barriga. Não sei se você já ouviu essa expressão, que se acha o gás da Coca-Cola, a última bolacha do pacote. Já ouviu essa expressão, hein? Sabe o que é isso? É o tipo de pessoa que está no fundo do poço e se acha melhor que todo mundo.
É o tipo de pessoa que já errou, já cometeu muito erro, muita falha, mas se julga sempre o bom. Não, eu que sou o cara, eu que sou o bom, eu que sou isso. Amados, tem um texto em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7, que me chamou a atenção. Moisés, depois de ter tirado o povo do Egito, depois de ter levado até eles visualizarem a terra prometida, o povo não quis entrar, fica vagando no deserto 40 anos, e depois chega o momento onde Moisés ia partir para o Senhor, mas antes dele partir, ele escreve o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio, amados, se você ler, você vai aprender a lidar com o teu passado. Sabe por quê? Porque Moisés pegou o livro de Deuteronômio e ele reescreveu Êxodo, Levítico e Números. E ele traz à memória tudo o que eles aprenderam durante esses 3 livros. O livro de Deuteronômio, amados, é um livro de lembranças. E ele usa essas lembranças para edificar o povo. E nesse versículo apenas, olha o que ele diz: lembrem-se e não esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira. Desde o dia em que saíram do Egito até que chegaram a este lugar, vocês foram rebeldes contra o Senhor. Sabe o que Moisés estava dizendo? Nós estamos vagando, andando em círculo, 40 anos, porque vocês foram rebeldes contra Deus. Deus disse: entrem e tomem posse da terra prometida, e vocês disseram: acho que não vai dar, vamos voltar para o deserto. Por que, amados, que às vezes a nossa vida não sai do lugar? Por que às vezes a gente parece que está assim, ó? Porque muitas vezes a gente está sendo rebelde contra a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente sabe o que deveria fazer, mas não faz, e a nossa vida se torna um círculo vicioso. Nós não saímos do lugar. O que Moisés estava dizendo para o povo? Vocês vagaram 40 anos, vocês ficaram andando em círculo 40 anos, porque vocês foram rebeldes. Aprendam com o erro de vocês, baixem a bolinha e deixem Deus no controle. Às vezes, amados, isso aí é uma tarefa difícil, porque às vezes, amados, a gente olha para o nosso passado, a gente errou, mas não aprendeu nada. Às vezes, amados, nós pedimos tirar lições e nos tornarmos pessoas melhores, sermos mais humildes, valorizarmos mais a nossa família, reconhecermos a bondade e a misericórdia de Deus, mas não. Às vezes a gente se acha bom demais, se acha o tal, e não reconhece que está fazendo tudo errado. Aprenda, amados, a reconhecer. E aprenda a te colocar debaixo das mãos de Deus e deixa Deus escrever a tua história. Mas pastor, eu já errei tanto. Para de errar. Amados, chega um momento na nossa vida que nós vamos ter que olhar para a nossa vida e nós vamos ter que tomar uma atitude. Ou nós paramos de errar, ou nós sabemos que o fundo do poço é o nosso lugar. Nós vamos fazer morada no fundo do poço e lá nós vamos habitar até o final dos tempos. Nós temos que entender, amados, que a Bíblia fala a respeito do deserto, aonde nós passamos pelo deserto, aonde nós somos provados pelo deserto. Mas sabe uma coisa que Deus não quer que a gente faça no deserto? Que a gente more no deserto, que a gente viva no deserto. Deus quer que a gente passe pelo deserto, que a gente aprenda com a dificuldade, e aí a gente cresça e saia do deserto se tornando uma pessoa melhor do que quando entrou. Quando você olha para a tua vida, você cresceu, você evoluiu, ou continua a mesma coisa? Continua parado que nem água de poço? Você consegue olhar para a tua vida e tirar algo de bom? Você consegue olhar para o teu passado e reconhecer aonde você errou e melhorar? Ser uma pessoa melhor do que aquilo que você foi? Ou você ainda está com a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, e não mudo. Te preparar para sofrer então. Porque, amados, o mundo está em constante evolução. E se nós não aprendermos com os nossos próprios erros, nós vamos aprender com quem? Amados, o nosso passado é o nosso maior ensinador. Porque nós vamos aprender com ele. Aprenda com os teus erros.
Ah, mas é que eu vivi tanto tempo errando. Então para de errar. Para que continuar insistindo no mesmo erro? Para que ficar dando murro em ponta de faca? Aprenda com aquilo que você já errou. Tire lição daquilo e te torne uma pessoa melhor. Errar é humano, amém? Mas diz que permanecer no erro que é burrice. Amém? Então não seja. Amém, amados? Último ponto. O passado nos ensina a perdoar. Diga comigo assim: ai, coisa difícil. Coisa difícil perdoar, né? Olha o que diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Não paguem o mal, diga comigo, não paguem o mal com o mal. Ah, ele me feriu, eu vou ferir também. Ah, ele me traiu, eu vou nele também. Só para ele sofrer, só para ele saber o que eu passei, ele vai passar também. Não paguem o mal com o mal, nem ofensa. Ah, me ofendeu? Vou te ofender também. Me xingou? Vou te xingar também. Me deu um tapa? Vou te dar 2. Onde é que você acha que você vai parar vivendo desse jeito? Pelo contrário, respondam com palavras de... A pessoa te ofendeu, abençoa ela. Tu vai desarmar ela, que ela vai ficar pronta para a briga e dizer assim: mas como é que eu vou brigar com alguém que está me abençoando? Eu queria brigar, mas não consigo. Pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênçãos por herança. 10. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua. Diz: eu preciso controlar a minha língua e parar de falar umas bobagemzinhas. Viu? E evite que os seus lábios falem palavras. Cuidado, hein? Porque às vezes tem gente falando abobrinha, falando bobagem e acha que está falando certo. Cuidado. Próximo. Afaste-se do mal, pratique o bem, busque a paz e empenhe-se em alcançá-la. O que tem a ver isso aí com perdão, pastor? Tudo. A pessoa te feriu, perdoa. A pessoa te magoou, perdoa. A pessoa te traiu, perdoa. É fácil? Não. Você foi rejeitado, você foi abandonado, perdoa e segue em frente. Porque tem gente que não perdoa e não segue em frente e a vida não sai do mesmo lugar. Aprenda a perdoar e seguir em frente e começar a viver. Muitas vezes, amados, o fato de nós não liberarmos perdão é a maior amarra para a nossa vida. Nós ficamos amarrados ao nosso passado, nós ficamos amarrados a uma dor, nós ficamos amarrados a um sofrimento, e não entendemos que enquanto que nós não curarmos o nosso passado, enquanto nós não tratarmos aquilo que nos magoou, que nos feriu lá atrás, nós não vamos conseguir viver o que nós temos para viver no hoje. Aí de repente você pode estar pensando assim: pastor, mas tem situações que são difíceis de perdoar. Tem. Uma criança que foi abusada, cresceu, carrega aquela mágoa, aquela tristeza dentro. É difícil? É. Mas precisa perdoar. Uma pessoa que dedicou a vida para um grande amor, precisa perdoar. Eu não estou dizendo que você precisa voltar a viver junto debaixo do mesmo teto, mas perdoa e libera o teu coração daquilo. Sabe por quê? Porque enquanto que nós não perdoarmos, o nosso coração fica aprisionado àquela situação, o nosso coração fica aprisionado àquela pessoa, e muitas vezes tudo que nós não queremos é aquela pessoa, mas o nosso coração está lá com ela. Por quê? Porque aí nós ainda estamos vivendo a dor. Perdoe,
Pastor, eu não consigo. Perdão, amados, é uma decisão. E se você não consegue, peça ajuda para Deus. Senhor, o Senhor sabe o que eu passei por tal situação, mas eu quero perdoar, eu quero limpar o meu coração. Eu não quero mais sofrer. Porque, amados, quando nós não conseguimos perdoar, é porque aquilo ainda nos machuca. E nós precisamos aprender a perdoar para que aquilo não nos machuque mais. Talvez, amados, eu não conheço o passado da maioria de vocês, mas talvez você já passou por coisas que você acha que você não consegue perdoar. Ore para Deus, peça para Deus, e Ele vai te ajudar. Mas pastor, foi muito doloroso, foi muito sofrido. Peça para Deus te ajudar a perdoar. Peça para Deus limpar o teu coração de toda mágoa, de toda tristeza, de toda dor, de todo sofrimento. Isso, amados, vai abrir os teus olhos e você vai começar a viver o novo de Deus. Nós só vamos conseguir enxergar o que Deus está fazendo novo a partir do momento que nós pararmos de olhar para o passado, a partir do momento que nós tirarmos o nosso coração das dores do passado e entregarmos o nosso coração para Jesus. Amados, qual a área da tua vida que você sofreu? Foi no teu emocional? Foi no teu espiritual? Foi na tua família? Foi no teu financeiro? Qual a área? Independente dela, deixa Deus tratar. Abra o teu coração, mas abra o teu coração de verdade e deixa Jesus entrar. Porque, amados, quando Jesus Cristo ele entra na nossa vida, Ele começa a tirar de nós tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que ainda estava nos amarrando. Ele vai lá e tira, arrebenta todas as correntes e nos liberta. Ele morreu numa cruz para que eu e você fôssemos livres. Não viva com a tua vida amarrada ao teu passado que só te faz sofrer. Pare de sofrer. Resolva o teu passado e começa a viver, porque a vida é um dom, é um presente de Deus. Viva, seja feliz, seja abençoado. Deus, amados, quer que eu e você vivamos o melhor dessa terra. Deus quer que eu e você sejamos felizes, que nós sejamos abençoados, que tenhamos a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso emprego, os nossos sonhos, o nosso lazer, que nós vivamos o melhor de Deus nessa terra. Só que nós só vamos viver isso, amados, se nós estivermos completamente entregues nas mãos do Senhor. Enquanto que nós vivermos no passado, a nossa vida ainda não vai deslanchar. Hoje você veio aqui para que Deus resolva o teu passado, mas você precisa decidir resolver o teu passado. Te coloca em pé. Entenda uma coisa, amados. Se nós não abrirmos o nosso coração, se nós não entregarmos a nossa vida para Jesus Cristo, nós nunca vamos conseguir experimentar o novo de Deus. Sabe o que nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha o que Paulo está dizendo, não sou eu mais quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. E a partir do momento que Cristo que vive em mim, então agora a vida que eu vivo, ela não é mais minha, agora ela é de Jesus. Olha o que ele vai dizer, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus te ama, amém? Diga comigo, Deus me ama. Você é amado por Deus. Ah, pastor, e os meus erros e os meus pecados? Te arrependa hoje, peça perdão hoje. Abra o teu coração hoje, libera o teu coração das tuas dores hoje e seja livre. Que Jesus Cristo possa entrar no teu coração e mudar a tua vida. Fecha os teus olhos. Coloca a tua vida na presença de Deus e peça para o Senhor. Peça para o Senhor nesse momento trazer à tua memória tudo aquilo que te fez sofrer, tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já viveu de ruim, de decepção na tua vida. Peça para Ele trazer a tua memória, mas peça para Ele, traga a minha memória e traga a cura também.
traga a minha memória, mas não para sofrer, mas porque o Senhor venha resolver hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor neste momento, nós pedimos ao Senhor neste momento, traga à nossa memória tudo aquilo que ainda nos traz dor, tudo aquilo que ainda nos traz sofrimento, tudo aquilo que ainda nos fere, que ainda nos machuca, e nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, toca com a tua unção, toca com o teu poder e com a tua glória, cura o nosso passado, cicatriza, Pai, as nossas feridas, limpa, Pai, o nosso coração, restaura, Pai, a nossa vida, toca na nossa mente, toca no nosso coração, e tudo aquilo que nos fez sofrer, tudo aquilo, Pai, que nos amarrou a uma dor, a uma tristeza, a um trauma, a uma tragédia, nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, nos liberta agora, resolva a nossa vida, resolva o nosso passado, muda a nossa história, e nos dê um futuro, nos dê uma vida feliz, nos dê uma família feliz, nos dê sonhos, nos ajude a realizar estes sonhos, nos dê, Senhor, momentos de alegria e de prazer, sem que nada venha roubar essa alegria e essa felicidade, porque hoje nós queremos que o nosso passado seja resolvido pelo Senhor, em nome de Jesus.